agropecuária brasileira enfrenta neste ano uma tempestade perfeita. Seu endividamento é superior a 100 bilhões de reais. Os juros altos, as margens reduzidas pela queda no preço das commodities e custos elevados de insumos levaram a crise no centro da agropecuária. O setor busca, sem sucesso, junto ao governo, medidas urgentes para renegociar suas dívidas. A instabilidade geopolítica e os efeitos de conflitos, como no Oriente Médio e na Ucrânia, pressionam ainda mais o preço de insumos e logística. Há o risco real de desabastecimento de adubos no segundo semestre. É a maior crise em 4 décadas. Enquanto os custos de produção permanecem elevados, o acesso ao financiamento rural nunca foi tão difícil, com taxas de juros elevadas dificultando a rolagem de dívidas. Nunca os pedidos de recuperação judicial, os riscos imediatos para o segundo semestre de 2026 são claros. A falta de adubos e fertilizantes comprometerá a produção e a produtividade. Os preços altos dos insumos, pressionados pelo câmbio e pelos custos de importação, levarão a uma inadimplência ainda maior. Crescerá o número de produtores com dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. Sobre essa temática desafiadora, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Fernando Pimentel, engenheiro agrônomo e advogado, com MBA em gestão executiva. Ele foi trader e gestor de risco em empresas do agro com especialização em logística na Europa. Foi presidente e membro da Câmara de Modernização do Crédito do MAPA. Fundou a plataforma de crédito Agrométrica e atualmente é consultor do Agro Aliare. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E realmente essa sustentabilidade parece um pouco ameaçada ultimamente. Tivemos mudanças muito sérias em termos geopolíticos, no mercado de insumos, na questão de endividamento dos produtores. Muita coisa está acontecendo na agricultura brasileira de uma forma até inédita, e isso é bastante preocupante. E para conversar sobre esse assunto, como mostramos na abertura do programa, nós estamos aqui, o Fernando Pimentel, é um especialista da área, e agradeço muito sua disponibilidade. Bem-vindo ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo. Obrigado aos que nos assistem. Vamos lá. Eu que agradeço. Vamos. Você podia contar para nós, antes da gente falar dessas tristezas atuais, você podia contar um pouquinho a sua história? Como é que você chegou na questão do agro? Hoje você é uma pessoa muito respeitada, atuando nessa área aí. Você nasceu onde? Conta um pouquinho para nós a sua história. Evaristo, eu sou natural de Belo Horizonte, vim para São Paulo muito cedo, com 7 anos. Meu pai era diretor do Banco Real na área de crédito imobiliário, chegou a ser diretor também do Banco da Lavoura na época, do crédito rural, que era nascente no Brasil na época de 1965, por aí. Eu estudei agronomia em Minas e depois fui me dedicar à operação de trading de grãos, de soja, na Cutrale Quintela, onde comecei as operações de barter em 1988. Então me especializei lá desde o início na área de gestão de risco, principalmente risco comercial na época. Depois fui morar na Europa, trabalhei, estudei logística, e depois voltei para o Brasil, trabalhei com consultoria, fui montar as áreas de barter da Monsanto, depois ajudei a BASF a montar a área dela, e por fim fui trabalhar com crédito. E montei a primeira plataforma digital de crédito, que é a Agrométrica, né? Depois fui também ser convidado a ser membro e depois presidir a Câmara de Crédito do Ministério da Agricultura, onde faço parte até hoje, sou membro ainda. Enfim, minha vida foi sempre voltada para o agro e sempre na área de gestão de risco de crédito e comercial. É uma bela história, porque você tem a sólida formação técnica da agronomia e depois foi para todo esse campo aí onde você atua atualmente. E a Agrométrica, eu acho que foi uma referência mesmo, né? Todos conhecem, é um trabalho fantástico. Eu, pelo menos, admirei muito tudo isso. Agora,
para entrar no nosso assunto, quer dizer, nós tivemos uma mudança muito grande no contexto, na situação do agro, de dezembro para cá, né? Quer dizer, em 4, 5 meses as coisas mudaram e mudaram bastante. Dá para você explicar um pouco o que está acontecendo para quem está nos assistindo? E aproveita e explica o que é barter aí, en passant, para quem estava nos acompanhando. O barter é uma operação onde você pode trocar insumos agrícolas por gêneros de produção, como soja, café, enfim, baseado no preço futuro, você consegue estabelecer uma paridade de troca. Então, eu te entrego um pacote tecnológico de semente, herbicida, fungicida, fertilizante, e você me entrega, sei lá, 25 sacas por hectare tratado no final do ano da colheita. Então, é uma operação muito comum hoje no Cerrado. Muito comum. Eu fui um dos debutantes, na verdade, eu fui talvez o pioneiro aí, porque a Cutrale Quintela foi a primeira empresa a ter coragem na época, que nem existia CPR, a fazer esse tipo de operação. A CPR, para quem não conhece, é Cédula de Produto Rural, é um título representativo de commodity, de alguma produção agrícola, que você pode comprometer como garantia, como uma forma de pagamento futura. E hoje é uma prática muito generalizada, né? As pessoas falam isso, quantas sacas de soja ele comprometeu por hectare nisso, e é uma grande parte do financiamento, inclusive do agro, está vindo do crédito privado por esse caminho. Mas o que aconteceu, então, tão rapidamente de mudança nesse contexto do agro nesses últimos meses? Bom, Evaristo, o final do ano passado, o quadro projetado para esse ano já não era muito bom. Veja, até pela frequência, a quantidade de recuperações judiciais, seja no campo empresarial, seja no próprio produtor rural, que vem crescendo desde 2023. Né? Nós tivemos aí um crescimento bastante significativo de pedidos de recuperação judicial e esse aumento está seguindo tendência no primeiro trimestre de 26. Quando a gente estava no final de 2025, no final do ano passado, a gente já tinha uma perspectiva de um ano de rentabilidade muito apertada para soja, para milho, o café vinha caindo também as suas cotações, e a gente veio sentindo assim, que o panorama para 2026 já ia ser um ano mais difícil, até porque os bancos também começaram a restringir mais o crédito. As empresas comerciais de insumos, enfim, também começaram a apertar mais suas políticas de crédito em função da elevação da inadimplência. Febraban saiu com números cada vez mais deteriorados de recebimento de contas do agro, enfim. Então, todos os indicadores apontando para um ano difícil, com preços de soja mais baixos, o câmbio com tendência de queda em função da política do Trump de desvalorizar o dólar. Então a gente olhava esse panorama e já tinha ali uma complexidade. Aí vem a guerra do Irã, vem toda a confusão logística do Estreito de Hormuz. Aí nós agregamos mais duas variáveis nessa equação já complexa, que é a questão do preço do fertilizante e, diferentemente da crise da Rússia e Ucrânia de 2022, o risco de não entrega do fertilizante no tempo adequado para a safra de verão. Então, são dois elementos que entraram nessa equação de dezembro para cá, que realmente criou uma complexidade que eu, nas minhas 39 safras, não vivi. É um cenário complicado, né? E também aqui no Brasil, nesse contexto, né, que você imaginaria que a agricultura merecesse assim uma atenção, uma facilitação em muitas coisas, nós vivemos também aperto do lado do governo, né? Veja essas regras mais estritas do Banco Central na parte ambiental, embargo de propriedade via satélite, quer dizer,
são milhões agora já de propriedades numa situação como essa. Quer dizer, não houve nenhuma facilitação. Então, é um contexto que não é simples, né? O que nós estamos vivendo. Essa terceirização da fiscalização para o sistema financeiro, usando o PRODES, Evaristo, é uma coisa bizarra, porque o PRODES ele não consegue fazer uma triagem se o produtor rural está com uma solução encaminhada em relação àquele desmatamento, se existe ali alguma justificativa para aquilo ter sido feito. Então, simplesmente você delegar ao sistema financeiro a penalização do produtor, seja através da restrição do crédito ou qualquer encaminhamento, é muito ruim. Eu acho que essa medida foi feita de afogadilho, talvez sem uma reflexão correta. Falei com vários líderes do agro sobre essa questão e realmente há uma preocupação muito grande. Inclusive, mandei uma mensagem para a ex-ministra Tereza Cristina sobre esse tipo de problema. Ela disse que é um problemaço, né, na resposta dela, porque realmente já complica um ambiente de crédito que já vem sendo bastante constrito. Recentemente, numa reunião do COSAG, que eu participei, lá do Conselho do Agronegócio na Fiesp, estava presente os responsáveis de crédito agrícola. Para quem está nos assistindo, os bancos têm sempre uma espécie de um superintendente que cuida da área agrícola. Estava o Itaú, estava o Bradesco, estava a Sicope, estava Sicredi, etc. Todo mundo assustado com isso, né? Deram exemplos lá, por exemplo, o produtor de caqui. O caqui é uma árvore, depois de um ciclo você tira a árvore. Ele foi cortar o crédito dele por desmatamento, quando ele simplesmente retirou o crédito de caqui. Então, uma empresa que eu não vou citar o nome aqui, grande, atuando na área de reflorestamento, simplesmente estava colhendo eucalipto, reflorestamento, e foi também pelo PRODES. E assim nós temos, vamos dizer, um monte de falso positivo, né? E aí cabe depois ao produtor ter que se explicar e ir lá no processo longo, demorado. Isso é algo muito sério que está acontecendo numa época em que deveria estar ocorrendo o contrário, né? Olha, Evaristo, eu acho que nós vamos colher tudo isso em 2027. Nós temos um país que planeja pouco, cria regras saindo assim, sem muita reflexão, muitas vezes medidas eleitoreiras. Você conhece, você já teve muito tempo em Brasília, você sabe como funcionam as coisas. E nós vamos pagar a conta pela falta de planejamento que nós temos. Eu estava olhando alguns números aqui. Os Estados Unidos depende, por exemplo, de 6% de importação de cloreto de potássio, 13% de produtos fosfóricos. O Brasil depende de 90% de importação de cloreto de potássio, e temos aquela grande jazida de Altazes na Amazônia, que até hoje está embargada num ambiente judicializado, e ali a gente teria 25% pelo menos de suprimento de cloreto de potássio. Temos aí uma dependência de 80% de importação de fosfatado. Esse ano tivemos fechamento de 2 fábricas de fósforos. E agora aparece uma notícia positiva de que a Petrobras reativou a fábrica, ou ativou a fábrica de Três Lagoas, que vai produzir 15% do que precisamos de ureia. Mas realmente nós estamos aí numa sinuca de bico com essa questão de suprimento de fertilizantes. Se somos o celeiro do mundo, Evaristo, o nosso celeiro está com os esteios, as vigas meio fracas, viu? Pois é, com muito rato comendo, né? E gente muito rato no telhado. Gente abrindo buraco no telhado, outros roubando a carga. Não, é inacreditável que com essa dependência, né? Nós vimos aí numa reunião recente também o responsável no Brasil, da Yara, uma das maiores produtoras de fertilizante do mundo, né? Presente em 150 países, eles desativando, quer dizer, como você disse, colocando
hibernando é o termo, né? Usinas no Brasil, porque com o preço do gás, com a tributação, não é competitivo. E agora a mina de fosfato ali, que foi também paralisada, não é? Agora nesse início de ano, lá em Araxá. Então é muito sério, né, a situação. Nós Muito vamos grave. agora, Fernando, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos pensar um pouquinho no futuro, né, no que nos aguarda aí nesse segundo semestre e por onde o país e o agro deve caminhar, e sobretudo o produtor, num contexto tão difícil. Então vamos para o intervalo e daqui a um minutinho a gente volta para continuar conversando com o Fernando Pimentel sobre o contexto atual vivido pelo agro brasileiro. Até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com Fernando Pimentel sobre essa situação raramente vista, né, nas últimas décadas, que está vivendo o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira, em termos de dificuldade. E é uma dificuldade que você contextualizou bem, Fernando, na primeira parte do programa, mas que, em última instância, se traduz na falta de liquidez do agricultor. Quer dizer, subiu os custos, diminuir o valor dos produtos que ele vende, quer dizer, complicar ainda mais a vida dele em termos de crédito. Dá para você analisar um pouco, com alguns números, essa relação insumo, produto, que os produtores estão vivendo hoje no Brasil? Aristo, eu digo para você o seguinte, comparando aqui com o que aconteceu em 2022 com o conflito Rússia-Ucrânia, nós tivemos uma elevação muito forte do preço do óleo diesel, né, do petróleo, os fertilizantes também subiram substancialmente, mas em 2022 nós vínhamos de um período de bonança, de bons resultados dos produtores, eles estavam capitalizados, a soja estava R$ 185, base Paranaguá, ou melhor, no interior, inclusive, estou até falando bobagem aqui, estava bem acima disso ainda. E aí veio a alta do fertilizante, atrapalhou a vida do produtor, porque depois ele segurou o preço, a venda da soja, acreditando que o preço ainda ia subir mais, acima de 200 e tanto, e aí ela veio caindo gradualmente, chegou a 130. Então, isso gerou um buraco no fluxo de caixa dos produtores. E isso não se recuperou de lá para cá, porque nós estamos convivendo uma taxa de 15% no Selic, agora baixou para 14,5%, mas o produtor rural ele não capta nessa faixa, ele capta 22, 23, ele vai no banco, ele tem que fazer penduricalho, seguro rural, seguro de máquina, enfim, título de capitalização, ele acaba tendo que levar lá um monte de coisa e ainda tem que pegar um recurso na taxa livre. Então, no final do dia, ele capta 22%. Depois que você abre um buraco, e a gente hoje fala de endividamento das famílias, não é diferente. Depois que você abre um buraco no seu fluxo de caixa, no seu planejamento financeiro, com uma taxa dessa, você não sai do buraco, você não consegue rolar sua dívida numa condição boa. E essa é a situação do produtor de lá para cá. E agrega isso ainda uma quebrinha de safra aqui, uma quebrinha de safra ali, e essa é a vida do produtor rural. Aí, bom, chegamos em dezembro de 2025, o cenário já difícil, aí vem o conflito no primeiro trimestre de 26. E o que acontece agora? A mesma dinâmica de alta de preço, nós tivemos, por exemplo, até o final de março, a ureia subiu 82%, né? A ureia chegou a valores altíssimos, fósforo, né? Por causa do enxofre que passa pelo Estreito de Hormuz, boa parte 35% do enxofre do planeta passa por Hormuz, e o enxofre é usado por o ácido sulfúrico, ácido fosfórico, que também vai para mineração, vai para fazer bateria também de carros elétricos, compete com o agro e tudo isso, e usa para fazer o DAP, o MAP, que são componentes, né? São sulfato de amônio, enfim, que são fertilizantes. E aí o que acontece agora? Preço alto,
preço da soja não acompanhou, preço do milho não acompanhou, e os preços dos fertilizantes estão altos, com o produtor já rolando dívida. Olha que situação terrível. Então, é bem provável que nós tenhamos uma redução de área, uma redução de tecnologia no plantio de verão de 2026 para 2027, nessas duas culturas. No caso do café, pode ser que reduza um pouco a adubação de cobertura, dependendo aí dos preços. Os produtores de café estão numa melhor situação, eles vêm de um período relativamente bom nos últimos anos. Mas não temos como analisar cultura a cultura, mas o cenário generalizado é de produtores pagando taxas de juros incompatíveis com a atividade, que é uma atividade de alocação de recursos de um ano. Não é como uma loja, às vezes, que faz uma rotação de estoque de 60 dias. O produtor aloca dinheiro por um período de um ano, no caso de culturas perenes, até um ano e meio. E para quem está nos escutando, existe, quer dizer, além dessa questão do custo, a dificuldade logística mesmo, geopolítica hoje. Por exemplo, está uma preocupação grande nesse momento no agro, porque pode faltar fosfato para a ração animal. Quer dizer, as indústrias estão sem matéria-prima. Quer dizer, se não tiver, nós temos um desempenho bom na pecuária, no frango, nos ovos e tudo isso, mas graças a uma alimentação na qual entra muito fosfato, né? E se não tiver fosfato para essas fábricas de ração, de complemento animal, de suplemento, a preocupação dessas indústrias hoje é muito grande. Os estoques estão acabando e você não consegue fazer chegar no país. Então, está tocando o conjunto mesmo da agropecuária. Claro que tem algum setor que será menos, mas naquilo que pesa mesmo no PIB agrícola do Brasil, muito. A situação não é simples. E como é que você vê aí o futuro? Se é que é muito arriscado fazer algum prognóstico, por onde a gente vai? Essas commodities têm que aumentar de preço, né? Não é possível do jeito que está, né? Eu acho que vai subir, o Evaristo. Na minha leitura, vai subir no momento que foi identificado, por exemplo, que agora, por exemplo, você pegar soja e milho, está olhando a safra americana. Na safra americana, está andando bem, está com plantio dentro do cronograma. Ali existe um certo vínculo entre petróleo e soja, por causa de óleo, enfim. Bom, seja como for, os preços não reagiram ao conflito. E ainda temos as agravantes logísticas, porque se o diesel sobe, todo o custo de transportar isso da fazenda lá no interior para o porto já começa a ter um impacto nas contas do produtor, o custo da operação do trator, do pulverizador e etc. e tal. Então, nós já temos aí um probleminha posto. A questão agora é, bom, se o conflito acabar hoje, se amanhã o Irã chega e fala, não, agora está tudo certo, ninguém joga bomba em ninguém e vamos começar a liberar os navios. O dano já está criado, porque a logística ela funciona como um dominó, tudo tem que estar ali paralelo e de pezinho. Se você derrubar uma pedrinha, vai derrubando tudo ali. O próprio presidente de uma das empresas grandes fertilizantes deu uma entrevista agora esses dias dizendo que o navio sai de Hormuz para vir para o Brasil, até ele desembarcar e internalizar a matéria-prima, é 90 dias. Esse navio vem de lá até aqui na velocidade de quem está pedalando uma bicicleta, passeando de domingo. Então, é uma coisa assim, nós ainda não conseguimos contabilizar, exceto pelo preço, porque é uma coisa imediata, a gente não consegue contabilizar qualquer impacto de atraso na entrega dos produtos. Fora as relações contratuais entre o fornecedor e o produtor rural, o produtor que paga seu fertilizante antecipado ou a cooperativa que compra da fábrica antecipado e não recebe no tempo. São todas confusões contratuais que nós vamos ter que conviver no segundo semestre. Agora, a gente não vê... Era para ter na parte do governo, entre Ministério
da Fazenda, Ministério da Agricultura, etc. Tinha que ter criado um gabinete de crise, né? Para você estar dando algumas orientações ou tomando algumas medidas, algumas talvez meramente assim táticas para ajustar, algumas mais estratégicas. Claro que essa falta de produção de adubo não é só um problema desse governo, isso já vem de vários governos, o país não ter uma estratégia para os fertilizantes, a gente fala disso e não tem. Mas o fato é que, nesse momento, este governo deveria estar criando um comitê de crise para estar lidando com isso. Você não vê, não tem um local, porque isso envolve, não é só agricultura, um monte de gente. Não deveria estar havendo alguma coisa desse tipo, uma instância supraministerial cuidando dessa crise? Evaristo, o Brasil montou toda a sua estrutura operacional do agro, de logística para o agro, em cima de um mundo multipolar, né? Em cima de um ambiente de harmonia no comércio internacional. Só que esse mundo acabou em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Não existe mais equiparação entre países, enfim, não existe mais a instabilidade. E a partir dali foi sinalizado para Brasília: olha, mudou o jogo, a regra do jogo mudou. Tanto que se discutiu naquela época, eu lembro que a própria Tereza Cristina puxou essa discussão, o pessoal da Frente Parlamentar criaram um Plano Nacional de Fertilizante para buscar algum tipo de orientação, mas o que foi feito de lá para cá? De 2022 para cá, já são 4 anos. A Petrobras ativou uma planta, nada aconteceu com Altazes, continua parado no STF. E olha, e o incentivo, porque se você tem uma empresa que é tradicional no Brasil, fechando 2 plantas, a Mosaic fechou 2 plantas de fósforo. Poxa, isso é contra qualquer senso normal de gestão básica de risco. Então, Evaristo, eu vejo que acho que Brasília só pensa em reeleição ou eleição. E eu vou lembrar até do Paulo Maluf, que falava assim: o que está embaixo da terra ninguém vê, o eleitor não nota. Então, sistema de esgoto, saneamento básico, ele gostava de fazer ponte e tal, porque o eleitor via. E eu acho que o governo olha isso, ninguém vai ver, não vai ver agora. A dependência que temos de fertilizante, o nosso celeiro do mundo, eu coloco para você que hoje o planeta corre um risco, né, de segurança alimentar por causa dessa negligência, por causa dessa falta de planejamento e critério para tratar a mensagem que a Ucrânia e a Rússia deram em 2022. Seria possível eliminar a nossa dependência? Não, não seria. Mas a gente já deveria obrigatoriamente, já deveria estar trabalhando no sentido de diminuir a nossa dependência. Se a gente estaria importando ainda 60%, 70%, não importa. Mostraria que o Estado brasileiro, porque para mim isso tem que ser uma estratégia de Estado, que o Estado brasileiro já estaria envidando esforços para diminuir esse tipo de dificuldade de dependência. Vamos ver como fica o ano 2027. Olha, Fernando, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu acho que muita gente vai se alertar, vai ver o que está acontecendo embaixo, graças a essa sua entrevista, não é? Mas é uma situação que chama a atenção de todos, pode ter repercussões muito graves na inflação, tudo, na segurança alimentar, em coisas básicas, perda de mercado, perda de competitividade, não é simples. Eu queria passar a palavra, você tem um minutinho aí para fazer o seu encerramento, já reiterando o meu agradecimento. Eu acho que nessa conjuntura, talvez os produtores do meio oeste americano, que são nossos competidores, né, nesse espaço no mercado internacional, eles devem estar achando ótimo a falta de planejamento nesse quesito de insumos que temos aqui.
porque realmente vamos talvez perder um pouco de espaço em 2027. E eles lá como cá, os produtores rurais americanos também não estão bem nas suas contas. Eles também estão com problemas de caixa, de margens apertadas, enfim. Talvez essa nossa falta de planejamento aqui vai dar um alívio para eles do lado de lá. Enfim, enquanto do lado de cá vamos ver um aumento de recuperações judiciais de produtores rurais e empresas intermediárias no campo. Olha, muito obrigado. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam e quero convidá-los a estarem conosco de novo a semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!